Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui conosco é a professora Mônica Couto, da área de Ciências Humanas. E nessa aula nós vamos retomar o tema Mundo do Trabalho, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Olá, Bruna. Olá, estudante do 7º ano. Então, a escolha do nome Mundo do Trabalho é porque faremos um giro pelo PET, volume 2, né? Então, o tema central, a temática central do PET é o mundo do trabalho. E dentro desse mundo do trabalho, a gente faremos as devidas explicações aí de tudo que a gente viu lá no PET 2. Aqui a gente só teve uma aula, então vocês vão perceber que eu trarei alguns conceitos novos, mas eles te permitirão, em contato com o seu professor, fazer a conferência dos exercícios desse PET e eles te darão condições também de você fazer as reflexões lá no seu documento, no seu caderno, pensando as suas respostas. Então, dando esse giro pelo PET, quando a gente observa lá a semana 1, ela vai dizer um pouco sobre esse processo de urbanização e industrialização e o quanto esse processo gera transformações não só espaciais, mas transformações políticas, econômicas e sociais, além das questões associadas aos desequilíbrios ambientais. Conversamos um pouco sobre esses desequilíbrios que acabam estando associado a essa segunda afirmativa. Produção e consumo são a base do sistema capitalista. Inclusive, essa é uma reflexão que você precisa fazer no seu PET. Quando a gente fala de sistema capitalista, estamos dizendo de um sistema de desenvolvimento que tem como característica principal a questão da geração de lucro e da acumulação de capitais. Então, para que eu tenha acumulação de capital e geração de lucro, é claro que produção e consumo serão carros-chefes da dinâmica desse sistema. Um pouco que vai justificar a maioria dos fenômenos que trataremos então na aula através do jogo. As alterações no modo de produção e de consumo, elas são consequências desse sistema capitalista de desenvolvimento que ao longo da história acaba gerando diferentes formas de trabalho. Falaremos um pouco mais sobre trabalho formal e trabalho informal. Quando a gente fala de produção e de consumo, esse sistema capitalista, ele evoluiu no tempo histórico e a sua evolução trouxe para a produção a questão das máquinas. Você viu na semana 2 fazendo essa comparação do artesanato à indústria. E aí a gente pensa na manufatura, né? Quando ainda era feito num padrão artesanal, com máquinas mais rudimentares, o tear, por exemplo, a produção de um determinado tecido. E depois isso evolui para as nossas máquinas mesmo e somem de cena um pouco os trabalhadores. E aí a gente viu lá no PET um conceito que é o do desemprego estrutural. E eu queria chamar a sua atenção, quando a gente fala de desemprego estrutural, ele é um desemprego diferente do conjuntural. Quando a gente fala de desemprego conjuntural, estamos dizendo que um problema econômico, um problema de saúde pública, como é o Covid, né, a Covid-19, ele faz com que reduzam os postos de trabalho em um espaço de tempo. Isso a gente chama de desemprego conjuntural. Quando a gente fala de desemprego estrutural, a gente está dizendo daquele desemprego que dentro da cadeia produtiva, a inserção da tecnologia põe fim a determinadas atividades. Se você perdeu o seu trabalho por uma máquina, pouco provável que você seja reinserido nesse mesmo mercado.
A gente disse também na semana 3 do PET sobre como que esse sistema capitalista disseminou a melhoria nas redes de transporte e comunicação. E quando a gente fala das redes de transporte, estamos dizendo das redes de circulação das pessoas e das mercadorias, que começam no Brasil com as ferrovias, evoluem para as rodovias e hoje a gente tem o que a gente chama de um transporte multimodal, com muitas modalidades para recebermos as entregas e os produtos na nossa casa. Dissemos também na semana 4, e aí já pensando como que esse capitalismo, essa sua evolução, essas revoluções industriais, elas trouxeram modificações relacionadas ao acesso à tecnologia, a uma tecnologia de comunicação que se intensifica aí no século XX, né? A gente está dizendo da internet, dessa possibilidade de acesso e de uma conexão cada vez mais próxima no formato de texto, no formato de imagem, de som e de vídeo. Essa mesma tecnologia, ela não chega da mesma forma nem para todos os brasileiros, nem para todos os habitantes do mundo. Então, na semana 4, foi levantada essa questão da inclusão e da exclusão digital. Agora que a gente deu esse giro pelo PET, nós vamos aprofundar então por meio de um jogo de perguntas e respostas que eu chamei de quiz sobre Brasil, mundo do trabalho. Como todo jogo tem regras, o nosso também tem. Você fará, junto comigo, 4 questões. Para cada questão, que tem 4 alternativas, você deve escolher apenas uma. Faça o registro da sua escolha, ele vai ser importante para a conferência e para que você aprofunde em alguma coisa que ainda tenha ficado em dúvida e também para encaminhar para nós aí no Tira Dúvidas. Você vai ter em média até 30 segundos, então, para fazer a resposta das nossas perguntas. Vamos carregar, então, o nosso jogo? Então, vamos à nossa primeira pergunta. Ela é uma pergunta que vai te ajudar a responder. Só um pouquinho. Ela é uma pergunta que vai te ajudar a responder a semana 1 do seu PET. E ela diz assim: a produção e o consumo em massa ocasionam desequilíbrio ambiental. Então, a gente viu que o processo de industrialização, que acabou fomentando a urbanização, a migração do campo para a cidade, ele é um processo que gera problemas ambientais. E esses problemas ambientais, no espaço da cidade, ele está evidenciado por o quê? Pelas ilhas de calor, pelo volume de lixo gerado, pela erosão dos solos ou pelos deslizamentos de terra. Então, vou desafiar a Bruninha a tentar, levantar hipóteses e a responder aí junto com você. Quando a gente pensa os desequilíbrios, quais deles se evidenciam na cidade, pensando a produção e o consumo em massa? O desequilíbrio, a gente tem um grande problema no espaço urbano, que é a geração de lixo. Nós produzimos muito lixo aqui. Então, acho que pode ser essa a resposta. Isso, então assim, temos alguns outros 2, pelo menos, a Bruninha está correta. Quando a gente pensa produção e consumo em massa, o problema que vai saltar aos olhos vai ser o excessivo volume de lixo que vai ser gerado. Sobre isso a gente conversou com mais profundidade na aula. Existem aqui outros problemas que a gente observa no espaço das cidades, mas que vamos conversar. Por que eles não são os mais apropriados? Essa questão, então, te permite responder lá no PET as questões da página 49 e 50
as questões de 1 a 5. Então, por que é o volume de lixo? Vocês viram que na nossa aula que o Brasil, embora a gente tenha a coleta do lixo nas nossas residências, a gente tem um problema grave de descarte desse lixo. Esse lixo ainda é depositado em lixões. Aí você vê na imagem a imagem de um lixão, não é um lixão no Brasil. Aqui a imagem é especificamente do país Indonésia, mas há esse problema no nosso país. E depositar o lixo sem nenhum tratamento gera mais desequilíbrio ambiental. Porque o chorume, aquele líquido que o lixo, ao ser decomposto, produz, vai contaminar o solo, o lençol freático e pode contaminar os rios, por exemplo, que abastecem a água das nossas cidades. Então, o principal problema, o lixo gerado. Mas você pode ter ficado pensando, e quem marcou ilha de calor? Ilha de calor é um problema urbano? Sim, as ilhas de calor são um fenômeno que ocorre e acaba se tornando um problema das grandes cidades. E se você se lembra, a ilha de calor é o aumento da temperatura na região central da cidade, que se justifica pela pavimentação das ruas, pela pouca arborização e pelo volume de concreto, vidro. Todos esses elementos combinados fazem com que a temperatura nesse lugar seja maior do que as áreas vizinhas. No nosso caso, então, não é o principal fenômeno, mas também é um problema. E por que não é a erosão dos solos? Aqui você tem uma imagem de erosão. Erosão pode ser um processo natural intensificado pela nossa ação humana, né? Que geralmente ocorre nas áreas rurais, ocorre geralmente no campo e está geralmente associada à retirada da cobertura vegetal para a prática da agricultura ou da pecuária. Então, o desmatamento acaba sendo responsável por esse carreamento do solo aí nos períodos chuvosos, o que a gente chama de erosão. Nos centros urbanos, como a maior parte do território ele está ocupado, pode acontecer da gente observar a erosão? Pode, mas não é o principal fenômeno da produção e do consumo. E aí, e os deslizamentos de terra? São problemas que a gente vivencia nas cidades? São problemas que vivenciamos nas cidades, mas são fenômenos naturais. O deslizamento de terra ele está associado à geologia daquele local. Geologia, a gente está dizendo da estrutura da crosta terrestre, a gente está dizendo da estrutura da rocha. O solo sobre aquela rocha, ele pode ser um solo muito poroso, que faz com que a água infiltre e acabe fazendo um fenômeno que a gente chama de deslizamento, essa espécie de um escorregador. Mas nós, seres humanos, podemos intensificar os deslizamentos. Quando fazemos o desmatamento de encostas, aqui tem um exemplo de um deslizamento de terra em uma rodovia. Ou quando, por falta de condição, ocupamos áreas irregulares. Então, vamos para a próxima pergunta? E a próxima pergunta diz assim: o trabalhador que desenvolve suas atividades sem registro na carteira de trabalho é denominado como informal, formal, assalariado ou voluntário? Então, lembra que tem uma dica, né? Ele não possui registro. Aquele que não possui registro é um trabalhador o quê? Informal, não é isso? Isso, Bruninha, ele é um trabalhador informal. Essa pergunta te permite, as reflexões te permite responder as atividades da segunda semana do seu PET, da 1 a 5, páginas 54 e 55. Então, quando a gente fala de um trabalhador que não possui registro, a gente está dizendo de um trabalho que é informal.
E o fato da informalidade, ele é um reflexo do sistema capitalista que faz com que postos de trabalho diminuam ou ampliem postos de trabalho que necessitem de maior qualificação. Isso acaba fazendo com que as pessoas busquem a informalidade. E essa informalidade, ela tem tanto ponto positivo quanto negativo. O trabalhador informal, ele administra o seu tempo, o que ele arrecada vai direto para ele, mas ele não tem direito à aposentadoria, ele não tem direito à licença maternidade quando mulheres, né? Ele não tem direito ao seguro-desemprego, então é um problema. O trabalhador formal é aquele que tem carteira assinada e pelas leis trabalhistas ele acaba tendo todos esses direitos garantidos. O trabalhador assalariado se aproxima do conceito do trabalhador formal, mas aqui a gente tem uma discussão que é quase que filosófica, né? A gente vai dizer de Adam Smith, a gente vai dizer de Marx, dizendo que quando eu vendo a minha força de trabalho, né, em troca de um valor, eu me transformo aí em um trabalhador assalariado. Então, na nossa discussão lá, ele não tem registro, né? E aí o último, o voluntário, né? O voluntariado é uma proposta interessante, mas é uma proposta que não cabe remuneração e é um desejo de dedicar o seu tempo para ajudar o próximo pelas causas ambientais. Então vamos lá para a nossa terceira pergunta. No Brasil, o sistema de transporte, terceira semana do PET, já dizendo de transporte. No Brasil, qual o sistema de transporte que predomina? Principalmente na região Centro-Sul. Estamos dizendo de Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando dissemos Centro-Sul. É o aeroviário? É o transporte relacionado às aeronaves? É o ferroviário, associado aos trens? É o hidroviário, pensando os nossos rios como meios de transporte? Ou é o transporte rodoviário? O que você acha, Bruninha? Ainda sobressai no Brasil que tipo de transporte? Temos muitas rodovias. Isso, então, o transporte que sobressai no Brasil ainda é o rodoviário. E aí, aqui a gente tem um mapa que traz em vermelho as linhas vermelhas mais grossas, as principais rodovias, mas toda a mancha que você enxerga tem outras MGs, né, RJs, né, as rodovias estaduais aí. O aeroviário, ele é um meio de transporte que cresce, inclusive pela nossa distância territorial. Ele é um meio de transporte que nos permite aproximar de outros países do mundo para esse comércio exterior, mas ainda não é o mais significativo. O ferroviário, ele remonta a nossa história de Brasil colônia e ele é muito utilizado para escoamento de matéria-prima e commodities, né, que a gente pode usar como sinônimo. O transporte hidroviário, a gente tem um problema das nossas hidrovias, né? Os nossos rios são de planalto, então são poucas as nossas hidrovias. Aqui só o mapa para você pensar: Tietê, Paraná, Rio São Francisco, uma parte é navegável, e Rio Amazonas. Última pergunta: dentre todos os meios de comunicação, o mais expressivo do conjunto das redes informacionais é quem? A internet. Isso aqui é muito tranquilo, né? É a internet, o nosso principal meio. E aí a internet é essa possibilidade de acesso, e aí as empresas elas migram. É possível ser gerente de uma empresa no Brasil, tendo sede na Inglaterra, e aí a gente justifica as transnacionais. É possível comprar produtos do mundo todo. Então a internet vai fazer esse papel aí, né, de ser esse importante recurso que dinamiza as relações de trabalho e dinamiza também as relações espaciais. Fibra ótica é um elemento muito utilizado para fazer a propagação desses dados. A telefonia móvel, uma possibilidade que a gente tem de comunicação em qualquer espaço.
E a portabilidade telefônica é um direito do consumidor que nos é dado de permanecer com o mesmo número de telefone, né? Então aqui, só para a gente fazer essa síntese, dissemos que a produção e o consumo em massa, ele é um problema do volume excessivo de lixo. Dissemos que o trabalhador que não tem o registro, ele é um trabalhador informal. Dissemos que o principal meio de transporte do Brasil é o rodoviário e o principal meio de comunicação informacional é a internet. E aí, agora que já fizemos a verificação, eu agradeço a Bruna pela parceria, você pela atenção e pelo comprometimento. E até a próxima aula!